A mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra, em uma região onde a luz do Sol é apenas um ponto pálido e frio no céu, duas máquinas construídas pelo homem cruzaram uma fronteira invisível e registraram algo que os cientistas não conseguiam explicar. Não havia uma barreira física, nenhuma rocha ou planeta marcando o fim do nosso sistema solar. No entanto, os instrumentos a bordo dessas sondas registraram uma mudança drástica e violenta no ambiente. O nível de radiação disparou, a densidade das partículas ao redor mudou repentinamente e a direção dos campos magnéticos comportou-se de maneira caótica. O que essas sondas encontraram foi a borda do escudo invisível que torna a vida na Terra possível, uma fronteira dinâmica onde o sopro do Sol colide diretamente com a pressão do espaço interestelar profundo. Durante décadas, os cientistas em salas de controle na Terra acompanharam os sinais fracos enviados por essas naves espaciais pioneiras. Cada dado recebido demorava horas para cruzar a distância colossal de volta ao nosso planeta, revelando uma jornada rumo ao desconhecido absoluto. A promessa silenciosa dessa exploração era entender onde termina a influência da nossa estrela e onde começa o verdadeiro oceano galáctico. Mas ao cruzarem essa linha, as sondas revelaram que o limite do sistema solar não é uma linha suave e previsível, mas sim uma zona de combate físico de proporções monumentais, governada por forças que desafiam os modelos astrofísicos tradicionais. Para compreender esse mistério, é preciso olhar para o Sol não apenas como uma fonte de luz, mas como um motor colossal que expele matéria constantemente. Esse fluxo, conhecido como vento solar, é composto por um plasma de partículas carregadas que viajam a velocidades que passam de 1 milhão de quilômetros por hora. Esse vento cobra em todas as direções, empurrando o gás rarefeito do espaço interestelar e esculpindo uma bolha gigante ao redor de todos os planetas. Essa bolha é a heliosfera. Ela atua como um escudo magnético e físico, bloqueando a maior parte da radiação altamente energética que viaja pela galáxia. Sem essa proteção constante, a atmosfera da Terra seria bombardeada por partículas cósmicas tão destrutivas que a evolução da vida, como a conhecemos, teria sido improvável. À medida que o vento solar viaja para longe, ele começa a perder força e velocidade, expandindo-se pelo vácuo. Em algum ponto muito além da órbita de Plutão, a pressão desse vento deixa de ser forte o suficiente para empurrar o meio interestelar. Esse primeiro ponto de desaceleração é chamado de choque de terminação. Ali, o vento solar sofre uma desaceleração abrupta, passando de velocidades supersônicas para subsônicas quase instantaneamente. Quando a primeira sonda cruzou essa região, os cientistas perceberam que o choque de terminação não era uma estrutura simétrica. Ele oscila, expandindo-se e contraindo-se em resposta ao ciclo de atividade do próprio Sol. O sistema solar, portanto, respira. Logo após essa zona de transição turbulenta, encontra-se a heliopausa, a verdadeira fronteira onde a pressão do vento solar e a pressão do meio interestelar se igualam. Foi essa linha invisível que a sonda Voyager 1 cruzou no ano de 2012, seguida por sua irmã, a Voyager 2, em 2018. Os dados enviados por ambas revelaram surpresas que abalaram a comunidade científica. Em vez de uma transição gradual e fria para o espaço interestelar, as sondas detectaram uma barreira altamente comprimida e quente. Os instrumentos registraram que, logo antes da fronteira, o vento solar quase parou completamente de se mover para fora, desviando-se para os lados como a água que contorna a proa de um navio. Mais surpreendente ainda foi o comportamento do campo magnético.
Os físicos esperavam que, ao cruzar a heliopausa, a direção das linhas de campo magnético mudasse drasticamente, alinhando-se com o magnetismo da galáxia. No entanto, a Voyager 1 não detectou essa mudança imediata. Parecia que os campos magnéticos do Sol e do espaço interestelar estavam conectados de uma forma muito mais complexa do que as teorias previam, criando uma espécie de rodovia magnética onde as partículas podiam entrar e sair da bolha solar com extrema facilidade. Se você quer continuar desvendando os limites mais extremos do cosmos, inscreva-se para acompanhar nossa investigação diária. Essa conexão magnética inesperada abriu uma nova série de perguntas sobre a real eficácia do nosso escudo protetor. A segunda sonda a cruzar a fronteira, a Voyager 2, trouxe respostas que tornaram o cenário ainda mais intrigante. Ela cruzou a heliopausa em um ponto diferente do espaço e revelou que a fronteira ali era muito mais fina e definida do que o local cruzado por sua predecessora. Isso sugeriu que a heliosfera não é uma esfera perfeita, mas sim uma estrutura alongada, achatada em algumas partes e estendida em outras, moldada pelo movimento do sistema solar através da galáxia. O sistema solar viaja ao redor do centro da Via Láctea a uma velocidade impressionante de mais de 800 mil quilômetros por hora. Essa jornada nos leva através de diferentes regiões do meio interestelar, que não é um vazio absoluto, mas sim uma sopa tenta de gás, poeira e restos de supernovas que explodiram há milhões de anos. Atualmente, nosso sistema solar está atravessando o que os astrônomos chamam de nuvem interestelar local, uma região de densidade relativamente baixa. Mas essa situação é temporária em termos cósmicos. A física que governa essa interação indica que se o sistema solar entrar em uma região do espaço com maior densidade de matéria, a pressão externa sobre a heliosfera aumentará significativamente. Esse aumento de pressão externa começará a comprimir a nossa bolha protetora. Modelos computacionais sugerem que, em cenários extremos, a heliopausa poderia ser empurrada para dentro até alcançar uma distância muito próxima da órbita da Terra. Se isso acontecesse, nosso planeta perderia a maior parte de seu escudo magnético solar primário, ficando exposto diretamente ao vento interestelar e a um fluxo massivo de raios cósmicos galácticos. As consequências de uma compressão severa da heliosfera seriam visíveis no céu terrestre e teriam impactos profundos na tecnologia moderna. A quantidade de radiação que atinge a alta atmosfera aumentaria a ponto de danificar satélites de comunicação, destruir sistemas de posicionamento global e representar um risco severo para qualquer astronauta fora da proteção da magnetosfera terrestre. Além disso, a química da nossa própria atmosfera poderia ser alterada pela interação constante com essas partículas de alta energia, influenciando o clima global de maneiras difíceis de prever com precisão. O estudo dessa fronteira invisível revela que a estabilidade de que desfrutamos na Terra depende de um equilíbrio dinâmico e delicado entre o coração do nosso sistema solar e o ambiente galáctico ao redor. O Sol não é apenas uma lâmpada cósmica estática. Ele é um escudo ativo que luta constantemente contra a pressão esmagadora do espaço profundo. E essa luta deixa marcas claras nas bordas do nosso território espacial. As duas sondas pioneiras que nos forneceram esses dados valiosos estão agora operando com energia extremamente limitada. Seus geradores termoelétricos de radioisótopos, que convertem o calor do decaimento do plutônio em eletricidade, estão se esgotando a cada ano que passa.
Em breve, os engenheiros na Terra serão forçados a desligar os últimos instrumentos científicos ativos dessas naves para preservar a comunicação básica. Eventualmente, o sinal desaparecerá por completo, deixando-as vagar em silêncio pelo oceano interestelar. Mesmo quando essas máquinas humanas ficarem completamente mudas, elas continuarão sua jornada passiva pela escuridão. Elas carregarão consigo a evidência física de que a humanidade conseguiu estender seus sentidos além da bolha protetora de sua estrela natal. A descoberta da heliopausa e de suas anomalias nos mostra que o espaço interestelar não é um deserto inerte à espera de exploração, mas sim um meio físico ativo, pressurizado e repleto de forças invisíveis que moldam diretamente o destino do nosso sistema solar. Ao olharmos para o céu noturno, as estrelas parecem pontos estáticos e isolados em um vácuo pacífico. No entanto, a realidade revelada pela ciência é a de uma galáxia dinâmica, onde cada estrela sopra sua própria bolha protetora, abrindo espaço à força contra a densidade do meio interestelar. Nós vivemos dentro de uma dessas bolhas, navegando por um oceano cósmico cujas correntes invisíveis e ventos de radiação definem os limites físicos da nossa existência e nos lembram, a cada nova descoberta, de quão vasta e interconectada é a arquitetura do universo.